Ô, Ju, sem você saber, eu te pautei aqui. Eu falei mais cedo. Vou perguntar pra Juliana Rosa. Não, agora tá sabendo, né? A redação avisou, mas na hora eu falei do ar mesmo. Eu falei, eu vou perguntar pra Juliana Rosa, não tô nem aí. O que eu quero saber é o seguinte: nessa história das taxas, o que acontece se o Brasil jogar parado? Se o Brasil falar assim, olha, a gente não tem como negociar com um cara que diz que tá fazendo o que tá fazendo porque pode fazer, e a gente vai, ok, aceitar as taxas. Vamos criar nossa reciprocidade aqui e beleza, taxem os nossos produtos e sejam felizes. Obviamente isso será péssimo para o Brasil, mas também será péssimo para os Estados Unidos. E aí a aposta seria na repercussão negativa deles, né? No recuo provocado pela pressão deles, americanos, pagando mais nos nossos produtos e não pela nossa negociação. É uma ideia que faz sentido, Jô? Bom dia para você. Olha, Megali, é uma ideia, faz sentido, mas é muito arriscada aqui para o Brasil ficar jogando parado, como você está falando. Bom dia para você, para Roberta e para Sheila, Bom para os dia, nossos Ju. ouvintes. Essa lógica que você está trazendo faz sentido, Megali, porque as projeções econômicas indicam que a perda para a economia americana dessa guerra tarifária é maior, inclusive, do que para a China. As projeções apontam que o PIB americano cairia esse ano pela metade. Depois de crescer 3%, os Estados Unidos cresceriam 1,5%. Para o Brasil, as projeções estão apontando um crescimento em torno de 2,5% e a gente pode perder em torno de 0,5%. Então, é significativo para a gente, mas para os Estados Unidos é muito mais. Agora, o que é importante, olhando para o Brasil, é que a gente, de fato, a gente é pouco dependente de exportação. 85% do que o Brasil produz é para consumo interno. Então, do nosso PIB, 15% é exportação. E desses 15% de exportação, em torno de um décimo é para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos têm um peso de 2% no PIB brasileiro. Então você pensa, bom, então é muito pouco, né? Então dá para dar uma ignorada porque a gente não vai morrer sem eles. A questão é que esses 2% eles pegam muita gente. O que eu conversei ontem, conversando ali com os empresários que se reuniram com o governo, com o vice-presidente Geraldo Alckmin ali naquelas reuniões, é que a indústria brasileira ela tem um pedaço muito grande que depende dos Estados Unidos e que eles não conseguem desviar para outros lugares. Então a gente tem uma pauta diversificada para os Estados Unidos muito grande. Então a gente vende muito mais para a China, a gente vende 3 vezes mais para a China do que para os Estados Unidos, só que a gente vende para a China produtos básicos, petróleo, soja, minério, praticamente. Para os Estados Unidos, a gente vende produtos de maior valor agregado. Então, a gente vende máquinas, a gente vende calçados especiais, a gente vende produtos fechados, prontos de madeira. Enfim, a pauta é diversificada e o que os empresários estão dizendo é que se eles não conseguirem vender para os Estados Unidos, muitos deles ali simplesmente eles não vão ter para onde vender. Eles não têm mercado, eles têm uma competição muito feroz com produtos europeus, com produtos chineses. Então não é trivial substituir o mercado americano. Tanto é que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, prevê que sem uma negociação com os Estados Unidos pode ter demissão forte, aí mais de 100 mil empregos podem ser perdidos no Brasil, na indústria brasileira. Eu estava olhando aqui um estudo da consultoria Tendências que mostra que a carne bovina e o suco de laranja, eles fizeram um estudo aqui olhando para o mundo, a gente conseguiria até redirecionar para outros países, mas o café não é trivial, o aço também não, aviões, né? Ontem o presidente da Embraer disse que simplesmente não tem o que fazer, porque é muito dependente avião e peças com os Estados Unidos. Máquinas também, o estudo da Tendências mostra que a gente não teria outro comprador. Então, um efeito realmente grande, como eu falei aqui do café, lembrei na hora que muita gente tem me perguntado, a gente já falou isso aqui, bom, mas se sobrar produto, baixa o preço aqui para a gente. Não necessariamente, né? Num primeiro momento até pode
ter alguma redução de preço, mas se o dólar subir muito, a gente está vendo aí pressão no dólar, porque tem aí um risco em relação ao Brasil, né, em termos de economia, de impacto, de receber investimentos mesmo, que o Brasil começa a ser olhado ali com uma certa, enfim, começa a ficar de lado ali para investimento americano e de aliados também dos Estados Unidos. Então, se a gente tiver uma alta do dólar, não necessariamente o preço cai. Então, a gente tem um problema sério aqui, porque as empresas também se adaptam, não vão vender aqui mais barato, ter prejuízo, elas vão adaptar a produção, vão reduzir a produção para o mercado interno, para o seu mercado consumidor menor, e como diz a CNI, vem demissão se não tiver negociação. Então, tem uma preocupação muito grande. Ontem, o que eu senti conversando com os empresários é que mesmo começando a valer a tarifa de 50% no dia 1º de agosto, eles acham que o Brasil não deve retaliar, porque eles acham que se a gente peitar os Estados Unidos, as tarifas podem aumentar mais ainda, como aconteceu com a China, sendo que com a China o Trump em algum momento recuou e com o Brasil o risco é não recuar. E agora, inclusive, eles estão ameaçando, né? Tem aquela abertura de processo dizendo que eles vão procurar práticas que restringem o comércio com os Estados Unidos, o que é algo que os empresários dizem que é um passo que vai além, que torna mais difícil a negociação comercial. O pessoal está muito preocupado porque eles estão fazendo um esforço coletivo agora, porque os empresários estão negociando diretamente com os fornecedores, como você falou, Megali, para ver se ontem mesmo os empresários americanos já se manifestaram através da Câmara Americana de Comércio, com uma carta conjunta com a Câmara Americana de lá e a Câmara aqui do Brasil, do Brasil Estados Unidos, pedindo negociação. Então, é claro, tem uma pressão, né, dos Estados Unidos. Isso é importante, essa pressão dos empresários americanos. Mas, Megali, o Trump foi eleito com essa política tarifária, né? Ele foi eleito, ele tem apoio. Ele acha que vai ter um problema para a economia americana, mas que depois eles superam. Eles vendem isso como uma política de governo. Então, a teoria econômica não mostra que isso é benéfico em nenhum momento da história. Mas a população elegeu o Trump para essa política tarifária. Então, o que os empresários me falam é que a gente tem que ter sangue frio e tentar atuar da forma mais pragmática possível. É isso, né? Essa estratégia que eu botei na mesa aqui dependeria de algum nível de autopreservação, senso de autopreservação e bom senso do outro lado, né? Mas você não pode esperar bom senso também de Donald Trump, né? Você não sabe se o cara vai piscar. Se não piscar, a gente todo mundo tá ferrado aqui. É uma situação realmente complicada. E Juliana Rosa volta com outros números de análises amanhã neste mesmo horário. Um beijo para você, Ju. Bom trabalho.